Isso já deu a hora, né? Bem, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 15 de agosto de 2024. E nas quartas-feiras, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, itens 14 e 15, que tem o tema o suicídio e a loucura, né? Esses dois itens têm esse nome. E nós recebemos aqui a nossa irmã Merily Lopes, que é um prazer receber a nossa companheira. Merily, qual é o nome da sua casa espírita, por favor? A caminho da luz no estado de Connecticut, aqui nos Estados Unidos. A Caminho da Luz, que maravilha, né? Então, ficamos muito felizes quando ela vem nos visitar e a colaborar com o nosso aprendizado, né? Trazendo suas reflexões, e hoje sobre um tema tão importante, né? Para todos nós, porque nenhum de nós está livre de algo desse montante, né? Desse fato. Então, nós temos que estar sempre nos preparando, nos fortalecendo para evitar essa situação tão difícil que alguns irmãos nossos enfrentam. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir à nossa companheira Carmen Matos, para fazer a leitura do preparo e a prece. Depois, Merily, eu passo a palavra a você. Você tem até 19h30, 7h30 da noite, né? Ou se precisar de mais um pouquinho, para concluir suas reflexões. Carmen, por favor. Boa noite. O preparo é desse livro aqui, Correio Fraterno, Chico Xavier. E a lição aberta é a 34, tem como título Programa. E é Casimiro Cunha que nos traz esses versinhos. E ele diz assim: se querem sair da noite para a luz do amanhecer, por mais triste, por mais rude, atende ao próprio dever. Se aspiras à paz divina, a nossa estrada real é o culto do bem constante no ouvido de todo mal. Se pretendes respirar os dons da eterna alegria, ajuda, perdoa e serve, na bênção de cada dia. Se desejas atingir o lar do celeste amor, usa bondade incessante com quem for, seja onde for. Se sonhas felicidade, segue amando a própria cruz, que a nossa cruz é caminho para a ascensão com Jesus. Casimiro Cunha. Então, amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez para uma página do Evangelho de Jesus. Que Jesus abençoe a nossa amiga Merily, que veio para nos esclarecer, para nos ajudar na compreensão de mais essa lição. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes nos dois planos da vida e aqueles, Senhor, que não conseguiram participar hoje, que também possam receber essas bênçãos do alto que envolve esse nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Merily, a palavra está com você. Que Deus te abençoe, te inspire e que você nos ajude mais uma vez a compreender esses temas do Evangelho que são tão importantes para todos nós. Boa noite a todos. Eu vou começar me desculpando aqui, que eu acho que está sendo feito um barulho aqui, é porque ainda está cedo aqui ainda são, não é tão cedo, mas 5h44, e eu acho que o pessoal veio para cortar a grama, porque nós estamos no verão. Então, eles cortam a grama de todo o condomínio, então, se passar a fazer barulhinho, é isso, tá? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada novamente, né, por me chamar, como vocês disseram, num assunto tão sério, um assunto que todos nós passamos atualmente, né, as dificuldades que nós temos. Então, nós pedimos à espiritualidade amiga que esteja conosco, nos inspirando a todos nós, né? Eu que estou falando, a todos que estão ouvindo, a todos que vão ouvir, que eu vi que está sendo gravado, né? Então, se vocês forem passar para alguém, para a gente começar a refletir um pouco mais nesse assunto. Então, que a espiritualidade amiga, Jesus, nos ampare sempre. E para começarmos a falar desse assunto, nós vamos falar, né, os livros que pegamos.
o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o assunto da noite, no capítulo 5 do capítulo Bem-aventurados os aflitos, itens 14 e 15. E o outro livro que nós vamos estar vendo, que eu peguei bastante assunto, é esse livro aqui, de Manuel Filomeno de Miranda. E esse livro é uma obra muito importante, né, nas fronteiras da loucura, psicografia de Divaldo Franco. É muito importante para quem quer saber mais desse assunto, tem alguém, né, passando por momentos difíceis. Manuel Filomeno de Miranda, geralmente ele explica bastante essa parte, né, da loucura, da obsessão, dessas dificuldades que sofremos, que para muitos parece invisível, mas nós sabemos que não é invisível. E o item do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14, começa assim: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. O texto, então, começa a falar sobre como podemos lidar com tudo isso, através da calma e da resignação. Então, já mostrando que vamos ter dificuldades. O texto já começa falando da dificuldade que teremos, mas que, né, se nós tivermos calma, resignação, se nós confiarmos no futuro, vai ser um preservativo contra a loucura e o suicídio. E nós vemos isso acontecendo muito, né, na nossa sociedade, com amigos e familiares, pessoas muito próximas a nós. Antes parecia que quando a gente ouvia uma notícia, né, assim, era aquela pessoa lá longe. Hoje está muito perto de todos nós. Então, nós contamos aqui, damos o exemplo de Karina. Karina procurou sua vizinha, porque ela sabia que a vizinha é espírita, vai ao centro espírita, a gente sabe que acontece assim, né? E aí ela foi conversar com a vizinha, dizer que ela estava num momento muito difícil da vida, que ela estava passando por uma grande dificuldade. Ela não estava conseguindo mais ir ao centro, ela não estava conseguindo mais participar de estudos, porque a mãe dela estava muito doente. E a mãe dela mora numa cidade muito distante, ela não pode visitar, e a mãe dela, então, agora está para desencarnar. Com a mãe dela para desencarnar e ela não podendo estar perto, outras pessoas estão cuidando da mãe dela ali. E ela está muito sentida, porque, por causa do compromisso com a família, do compromisso com o trabalho, ela não poderia estar, então, auxiliando a mãe. Karina também reclama do trabalho dela. Diz que o trabalho está muito difícil. Além de estar vivendo toda essa dificuldade com a mãe, agora ela sente essa dificuldade, porque o trabalho, quando ela começou a trabalhar, ela tomava conta dessa senhora. Essa senhora contratou para ficar lá observando, porque já estava idosa, para ela ajudar nos afazeres da casa. Mas agora essa senhora tinha tido o estado de saúde agravado, estava muito, né, desabilitada a ponto de não conseguir fazer as próprias, né, limpeza física, né, higiene física, tomar banho, se trocar, nada assim. Então, Karina agora também precisava auxiliar essa senhora dessa maneira. Quando ela estava para sair do trabalho, né, acaba o horário dela, ela reclamando que aí os filhos chegam, que já são, né, adultos, chegam lá para visitar e diz: por favor, não se vá, fica mais um tempo, porque eu não sei cuidar da minha mãe dessa maneira. Então, Karina diz: eu não aguento mais essa vida. Onde já se viu? Eu preciso do meu horário livre também. Eu preciso ir para minha casa. E aí, Karina vai, reclama e reclama. E aí, a vizinha, ouvindo ali, pergunta, né, a Karina: Karina, mas não dá? Você não consegue um tempo para você ir ao centro? Vai ser tão importante para você. De repente você vai lá, ouve a palestra, participa de um estudo, toma um passe e você vai se sentir um pouco melhor. E ela diz: mas eu não estou acabando de te contar todos os meus problemas? Eu não tenho tempo para isso. Quando eu chego em casa, eu já estou tão cansada que eu sento no sofá
e ali fico, não aguento mais. E a vizinha ainda assim insiste e diz: Ah, então vamos fazer o seguinte: vamos entrar na minha casa e a gente então faz agora uma leitura do Evangelho, uma oração, para ver se você se acalma. E ela diz: Ah, não, isso não. Eu não tenho cabeça para isso. Onde já se viu eu com todos esses problemas, como que eu vou sentar e ali ficar ouvindo, né, leituras, fazendo oração? Eu não estou bem para me conectar com Deus. E ali ela continuava a reclamação dela. A vizinha viu que não tinha mais o que fazer, o que argumentar, a não ser ouvir ela contando os problemas. Nós não estamos aqui para julgar como as pessoas lidam com problemas, porque quando nós estamos passando pelo problema, às vezes também nós lidamos com os problemas assim. Mas pegando esse exemplo, podemos tirar várias lições. Por exemplo, sabemos na doutrina espírita que é esse o momento que mais precisamos nos aproximar da oração, de Jesus, de uma leitura edificante. Não é isso que o Evangelho vem falar? Para nós nos acalmarmos, termos confiança. A outra coisa que Karina não reparou, mas quando estamos de longe, percebemos um pouco mais, é que ela reclamava que alguém cuidava da mãe dela, porque ela não poderia estar perto. Ela estava cuidando da mãe de alguém. Então a gente vai vendo Deus trabalhando, né? Perfeitamente. Ela poderia ali se sentir abençoada por alguém cuida da minha mãe e eu cuido da mãe de alguém. E esse é o meu trabalho. Veja que bênção. Mas não foi assim que ela viu o problema dela e vai continuar sofrendo, porque se é nesse momento que precisamos fazer um esforço maior para buscarmos a Deus, para buscarmos a espiritualidade, vamos nos desesperar, a ponto de causarmos um desequilíbrio em nós mesmos. Então é isso que esse texto vem falar hoje, o quanto não conseguimos lidar com as nossas dificuldades. E aí Manuel Filomeno de Miranda vai dizer: é muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental, dizendo que é muito fina essa linha, né? Essa divisória, essa divisão, quando estamos sãos, pensamos com equilíbrio, ou quando deixamos o desequilíbrio mental se instalar em nós. E aí Manuel Filomeno de Miranda diz: transita-se de um para o outro lado com relativa facilidade, sem que haja inicialmente uma mudança expressiva no comportamento da criatura. Então, às vezes, essa mudança do desequilíbrio, do equilíbrio para o desequilíbrio mental, é tão sensível, a gente não repara. E daqui a pouco a pessoa vai piorando, 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 onde chega um ponto de não ter mais como lidar com isso, né? Então nós precisamos estar vendo como que eu tô, como que eu estou trabalhando tudo isso em mim. Na patogênese, né, na parte da doença da alienação mental, sobre qualquer aspecto em que se apresente, sempre, sempre defrontaremos um espírito falido em si mesmo. Então, sempre que se há uma alienação mental, sempre que nós temos um problema mental, mesmo aí a gente pode pensar, algumas pessoas nascem com essa condição. Aí nós temos um problema de outras encarnações, porque senão seria injusto, né? Então sabemos disso. Ou nessa vida, nos desequilibramos mentalmente. Ali está um espírito falido. Falido por quê? Não é que a gente não possa se recuperar, não possa ficar bem, mas nós não estamos fazendo o esforço necessário para nos melhorarmos. Nós não estamos acalmando a nossa mente para saber que sim, há uma solução para esse problema. Não precisamos criar uma dificuldade tão grande quanto a isso. E sabemos que é difícil, né? E o Evangelho diz: é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Passamos por um momento, né? O que são as vicissitudes? Algumas pessoas
pensam que a gente usa tanto essa palavra no espiritismo, né? Pensamos que vicissitudes são vícios, não está relacionado a vícios. As vicissitudes, e claro, pode acontecer, né, que a pessoa acabe entrando num vício, mas as vicissitudes são eventos inesperados. Alguma coisa que acontece que muda a nossa trajetória. E nós temos vários dessas vicissitudes em nossas vidas. E muitas vezes, quando essa mudança acontece, que vai acontecer na vida de todos nós não conseguimos lidar com isso. Por isso, o Espiritismo vem nos mostrar, nos ensinar como trabalharmos com isso, com calma, com perseverança. Quais são as vicissitudes? Manuel Filomeno de Miranda nos faz uma lista dessas vicissitudes, claro que não são todas, mas ele diz, né, para conduzir a esse estado de loucura, ligeira excitação. Né? Às vezes ficamos excitados por coisas que acontecem. Isso pode nos desequilibrar mentalmente. Alguma ocorrência depressiva, uma ansiedade, vivemos uma ansiedade tão grande, né? Vemos pessoas que sabem falar muito bem, querem falar, mas dá uma ansiedade muito grande a gente falar em público, né? Então a gente se sente, nossa, cria um desequilíbrio. Muitas pessoas param, já vi pessoas parando de dar palestras por não conseguirem passar por essas dificuldades. Artistas famosos, cantores, dizendo: eu não consigo estar em público, e acabam a carreira por não conseguirem dar conta daquilo. A verdade é, todo mundo vai sentir isso. Essa ansiedade, essa excitação vai ocorrer, mas nós precisamos saber lidar com isso. Um momento de mágoa, a escassez de recursos financeiros, o impedimento social, a ausência de um trabalho digno, né? Entre muitos outros fatores, podem levar o homem a transferir-se para outra faixa da saúde mental, alienando-se temporariamente e logo podendo retornar à posição regular, a de sanidade. Então, esses fatores acontecem, a pessoa se desequilibra mentalmente, isso está cada vez mais, nós estamos vendo, algumas pessoas tentam mascarar isso, diz que não é isso, mas mais e mais nós estamos vendo, né? Pessoas usando, indo a psiquiatras para fazer uso de medicamentos, porque nós estamos precisando. Claro, há, né, muitas pessoas usando além do que deveria, sim, porque não faz o tratamento todo e acaba se viciando no medicamento que está tomando, né? E acaba não se melhorando, né? E aí cria um outro problema. Mas nós vamos ver que isso é muito comum no nosso dia a dia, né? Hoje em dia, principalmente, problemas de ordem emocional e psicológica mais costumeiramente conduzem a estados de distonia psíquica, não produzindo maiores danos quando não se deixa que se enraizem ou que constitua causa de demorado trauma. Então, o que ele está dizendo aqui? Esses problemas, novamente, né, nós vamos repetir isso de novo, porque essa palestra não é para outras pessoas. Nós estamos participando desse estudo porque isso nos toca, né? O que nós estamos vivendo hoje é né, problemas de ordem emocional, psicológicos, materiais, né? Nós temos isso. Então, acontece, por exemplo, semana passada nós tivemos, né, aí no Brasil, em São Paulo, a queda desse avião, né? Infelizmente, é uma coisa muito triste, é um resgate coletivo que a gente vê que acontece, mas que mexe com todo mundo, né? Mexe com a gente, nós todos brasileiros, mesmo a gente aqui, a gente viu, a gente ouviu, foi noticiado aqui na imprensa dos Estados Unidos muito, né, sobre a queda do avião, principalmente como ocorreu essa queda, ainda mais no meio da cidade, né? Então isso mexe, abala com todo mundo, né? A gente vê isso, abala. O que nós não podemos, aí nós fazemos uma oração pelas vítimas, nós vemos a notícia para ver o que aconteceu, ficamos muito tristes em ver que crianças, famílias, né? Pessoas de todas as idades envolvidas nisso, sofreram nisso, como que foi aquele momento de pânico. Algumas pessoas deixam esses pensamentos se enraizarem e agora paralisam, porque não conseguem
lidar com isso. Elas começam a pensar, muita gente fala, eu não vou andar mais de avião, já tinha medo mesmo, agora não quero. Né? Tem muito mais acidente de carro do que de avião. Mas o nosso psicológico, o nosso estado mental, acaba trazendo essas dificuldades para nós. Então, nós vamos sentir sim, isso é normal. O que nós não podemos é deixar que esses fatos enraizem em nós, né? Porque por mais que eu tenha que sofrer um acidente de avião e eu digo, eu não vou andar de avião, o avião pode cair na nossa casa e a gente sofre o acidente de avião da mesma maneira, mesmo sem voar. Então, não adianta a gente sofrer antecipadamente por um problema que não foi conosco. Nós vamos ser solidários, nós vamos fazer oração, nós vamos vibrar para essas famílias, os que ficaram, os que foram, mas sem deixar isso enraizar em nós. Isso é muito importante, porque é o momento que nós estamos vivendo que cada vez que a gente vê uma notícia, essa notícia se repete de novo e de novo. E para nossa mente, cada vez que a gente vê aquela cena daquele avião caindo daquela maneira, a gente sofre de novo. Porque a nossa mente registra os acontecimentos que vemos como se estivesse vendo a primeira vez. E a gente vai vendo e a gente vai sofrendo. E parece que a gente mais quer ver. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nesse momento, vi a notícia, que triste, muito sofrimento, né? Mas vamos continuar com a vida, porque senão a gente paralisa, a gente começa a sentir esse medo, toda essa ansiedade. E aí o Evangelho vai dizer: se encarando as coisas deste mundo de maneira porque o Espiritismo faz que ele as considerem, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. Então, o Espiritismo explicando aqui, né? Quando a gente começa a entender as coisas de uma maneira melhor, quando a gente começa a ver de cima os problemas, nós começamos, e ele até fala, né? Nós começamos a receber com indiferença, isso não vai abalar tanta gente, ou até com alegria. Como, por exemplo, o caso da nossa amiga no começo, né, da Karina, lá que estávamos falando, amiga, né, dizendo de um modo geral, porque todos nós temos alguém assim, né, que não consegue ver o que está acontecendo. Então, ela poderia receber a notícia com alegria: alguém está cuidando da minha mãe enquanto eu cuido da mãe de alguém. Né? Então, nós receberíamos essas notícias, nós passaríamos por problemas até com mais alegria se percebêssemos o que está acontecendo, o que envolve eu ter chegado até esse momento na minha vida. Porque os momentos difíceis virão, mas nós precisamos lembrar sempre que nós vamos passar pela dificuldade, mas vai passar, tudo passa. Todas as dificuldades que temos hoje, e sabemos aqui que todos nós temos, vai passar. E quando passar, se nós conseguirmos passar por essas dificuldades, por essas vicissitudes bem, nós vamos estar fortalecidos. Se nós não conseguirmos, nós vamos criar um desequilíbrio mental. É muito sério isso, né? Vivendo-se numa sociedade em que as neuroses e as psicoses campeiam desenfreadas, vitimando um número cada vez maior de homens indefesos, as balizas demarcatórias dos distúrbios mentais fazem-se mais amplas. Isso é Manuel Filomeno de Miranda dizendo. Então, o que acontece? Ele está dizendo que a gente está vivendo numa sociedade onde as neuroses, as psicoses estão desenfreadas. Nós vemos uma polaridade de opiniões, as pessoas dizendo você está errado. Isso causa distúrbios mentais. As pessoas começam a ver coisas para tentar agredir as outras, ou, né, teorias da conspiração, isso aconteceu porque não foi assim, foi daquela maneira, e as pessoas brigando, fazendo esse confronto, e isso causa um grande distúrbio mental, não é verdade? Então nós vamos vendo. E quais são, né,
as pessoas que mais facilmente transpõem os limites da saúde mental. O que acontece conosco para, de algum momento, eu estou sã, eu tenho uma vida boa, equilibrada mentalmente, e daqui a pouco eu me desequilibro? Manuel Filomeno de Miranda faz uma listinha sobre isso. E agora eu gostaria que cada um refletisse: qual é o grupo que será que eu estou? Porque muito nós conseguimos falar assim: não, eu não estou nesse, né? Outros a gente não consegue nem confessar para nós mesmos, mas coisas que nós sofremos que pode nos levar a essa alienação mental, se não mudarmos os nossos pensamentos, se não começarmos a reprogramar a nossa vida de maneira tal que isso seja deixado de lado, né, por outras coisas positivas que vão substituindo. Então ele diz: são os sexólatras, né, pessoas que tudo vai procurar só sobre sexo, né, aquelas pessoas que procuram. A gente não fala do sexo em si, o sexo é um ato sublime, mas aqueles que exageram nisso, né? Os violentos, pessoas violentas, né? Algumas pessoas podem ter uma ira de violência, né, aquele ataque mesmo, que pode deixar a gente ver isso, né? A pessoa enlouquece, né? Os exagerados, pessoas que exageram tudo que faz, a gente vê que ele tem, não é muito equilibrado, né? Quando ri muito, quando chora muito, aquilo não traz, não é muito, né, mentalmente equilibrado. Os dependentes de viciações de qualquer natureza, os pessimistas, os invejosos, os amargurados, os suspeitosos incondicionais, né? Aquelas pessoas que suspeitam de tudo, de todo mundo, de qualquer coisa, tá tudo sempre com medo de tudo. Os ciumentos, os obsediados. Então, nós vamos vendo uma lista que em um ou outro a gente consegue se ver um pouquinho, né? Às vezes a gente está um pouco pessimista. Será que a gente tem inveja? Será que a gente está com algum vício? Então, isso tudo, né? Amargura. Tudo isso, se a gente começar a colocar isso na nossa mente muito, vai causar um desequilíbrio mental, levando a essa loucura. E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre a obsessão, né? Então, além dos fatores que predispõem à loucura, né? Tem fatores que nós sabemos que é físico, como enfermidades, né? Hereditariedade, distúrbios glandulares e orgânicos, traumas cranianos, pode fazer a pessoa vir, né, ter um desequilíbrio mental, sequelas de inúmeras doenças, né? Isso acontece em outros casos, né, da ordem física, da ordem da patologia. Mas ele diz: além dos fatores que predispõem à loucura, esse é Manuel Filomeno de Miranda dizendo, a obsessão espiritual as impulsiona a darem o passo adiante, arrojando-as no desfiladeiro da alienação, de largo porte e de difícil recuperação. Então, o que isso quer dizer? Nós temos a nossa dificuldade, a nossa, não foi espírito nenhum que fez essa dificuldade vir, né? Mas eu tenho ali, tá, aquele princípiozinho. Eles fazem o quê? Impulsionam essa dificuldade que passamos. Então, agora eu sofro muito mais. Por quê? Porque tem alguém ainda piorando aquela carga que eu já estava sentindo, que estava muito pesada. A obsessão é uma fronteira perigosa para a loucura irreversível. Se não tratarmos disso, a loucura pode virar, né, patológica. Agora já não tem caso, a pessoa vai viver esse desequilíbrio mental. Vamos ver muitas pessoas em manicômios, né, em casas que auxiliam pessoas com problemas mentais que foram por causa de uma obsessão. Mas por mais que alguém tente tratar depois, agora já não tem mais jeito, porque depois de todo o tratamento, os remédios e o que as pessoas, né, passam, acaba virando realmente uma loucura irreversível. Né? Sutil e transparente a princípio, né, a obsessão agrava-se em razão da tendência negativa. Vai se agravando se nós não cuidarmos, dando início a enfermidades várias, inicialmente imaginárias, que recebe por via telepática, pode transformar-se em males orgânicos de consequências insuspeitadas. Então, estamos ali com aquele primeiro receio, né? Vamos voltar ao exemplo do avião.
nossa, me deu uma dor aquilo, me deu uma coisa tão, tão triste, né? Ver aquilo tudo acontecendo, que dá, né? Aí a gente sente aquilo. Aí disso, que era pequeno, você fala assim, nossa, eu não quero mais sair de casa. Eu não vou sair porque o perigo está em todo lugar. Já pensou se cai na minha cabeça, se acontece isso, se acontece aquilo? Aquilo vai aumentando. Aí daqui a pouco você fala, eu tenho síndrome do pânico, né? Aí você começa a pôr na sua mente, eu não quero sair porque eu estou com síndrome do pânico. Eles vão agravando tanto, né? Os obsessores vão agravando tudo aquilo porque talvez essas pessoas estão na mesma frequência. É como eles se sentem, só como eles desencarnaram, eles vão ali para sugar essas energias. E aí, isso aumenta. E agora, realmente, eu começo a ter um mal orgânico. E isso vai me desequilibrando a ponto de chegar a uma loucura irreversível. Sério isso, né? Preocupante isso. Comportamentos que se modificam assumindo posições e atitudes estranhas, exprimem constrição de mentes obsessoras sobre aqueles que se lhes submete. O que quer dizer? Nossa, olha só, nós estamos passando por isso, você vê uma pessoa que você conhece, e quando é a gente, que alguém vem falar para a gente, você está meio estranho, tem alguma coisa errada, você está meio irritado, irritada, aconteceu alguma coisa? Qual que deveria ser o nosso papel? É, eu estou mesmo. Geralmente a gente diz, não, não estou, já fala irritado, não, não estou. Né? Ao invés de refletirmos, nossa, é mesmo, né? Eu estou ficando cansado, irritado, eu não estava assim. O que está acontecendo comigo? Né? E aí, Manuel Filomeno de Miranda diz: há muito mais obsessão propagando-se na Terra do que se imagina e se crê. Novamente, não é para ficar alarmado, mas é para nos perguntarmos aonde eu estou colocando a minha mente, em que frequência eu estou mais tempo vivendo. E claro, nós sabemos que o planeta que estamos, né, que estamos, é um planeta de provas e expiações, e infelizmente as notícias mais negativas acabam saindo mais e a gente acaba entrando mais nessa frequência. Mas olha que nós, né, todos que estamos aqui agora fazendo esse movimento para levarmos a nossa frequência e buscarmos algo melhor. A Terra é um mundo de intercâmbio mental, vivo e pulsante. Cada ser sintoniza com o outro equivalente. Então, o que eu penso, eu entro e acabo entrando nessa equivalência com esse ser pensante, prevalecendo, por enquanto, os teores mais pesados de vibrações negativas, que perturbam gravemente a economia psíquica, social e moral dos homens que nele habitam. Então é isso que está acontecendo na Terra agora, tanta notícia triste, né? Tanta coisa difícil, e aí nós vamos vendo tudo isso acontecendo. E aí, entrando agora, né, passa dessa parte mental para o suicídio. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 15, os espíritos dizem o mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Então, nós precisamos lembrar sempre de sermos indulgentes com os nossos irmãos que foram para o plano espiritual através do suicídio, ou que tentaram suicídio, né? Porque nós sabemos que há atenuantes e agravantes. Se na lei dos homens há atenuantes e agravantes, que dirá na lei de Deus? Então, às vezes, né, a pessoa enlouqueceu, realmente não sabe o que está fazendo. A pessoa está embriagado, não sabe, né, drogado, não sabe o que está fazendo e acaba perdendo a vida ali, né, por um acidente, por uma overdose, por algum motivo. Ela não queria se matar, mas ela, né, infelizmente acabou chegando a isso que vai ser considerado um suicídio, mas novamente com atenuantes, né? Então nós precisamos lembrar disso, né, como acontece mais ou menos a mesma coisa que a gente está falando da loucura, vai servir para o suicídio. E no Livro dos Espíritos, na questão 376, Kardec pergunta: por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Aí a gente vê ele colocando os dois
né, a loucura e o suicídio juntos novamente. E os espíritos respondem: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. O que os espíritos estão nos dizendo? O nosso corpo material é denso, é pesado. Parece que nós estamos numa prisão. E aí a gente quer se libertar disso, como se fosse, né, um prisioneiro que está ali na sua cela, cava, 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 faz um túnel. Mas o que ele não sabe é que na hora que ele fizer o túnel e sair da cela dele, ele sai dentro da prisão ainda, né? Ele sai, só que agora piora, agrava, porque agora ele está dentro dos muros da prisão. Só que agora ele não tem nada que ele tinha quando ele estava dentro da cela, apesar de estar numa cela, de estar preso, ele tinha ali algum programa, alguma alimentação, né, um lugar para se deitar. Horrível, né? Mas tinha. Agora ele não tem mais nada disso e continua preso e continua sofrendo. Então é assim que nós vamos ver os espíritos relatando esse sofrimento, né, que é a pessoa achar que vai se libertar e, na verdade, ele fica preso com mais agravantes, com maiores dificuldades. Então, por isso, nós nos sentimos presos muitas vezes. E aí, na 943 do Livro dos Espíritos, novamente Kardec pergunta, né, ali naquela parte do desgosto da vida, o suicídio, e Kardec pergunta: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivo plausíveis se apodera de certos indivíduos? E os espíritos aqui são um pouco duros em dizer, né? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Como assim, né? Primeiro, ociosidade, não faço nada. Então, dando para ver aqui que a nossa resposta é o trabalho, é se movimentar. Não precisa ser trabalho remunerado só, também é importante, mas pode ser trabalho voluntário. Então, vamos nos ocupar. Da falta de fé. Não temos fé. Passamos por um problema e não temos fé que vamos melhorar, que a espiritualidade está ajudando, que Jesus está ajudando. Com essa falta de fé, sentimos esse desgosto. E também, esse aqui é incrível, da saciedade, que quer dizer, eu tenho de tudo, eu não preciso de mais nada. Então, eu perco o sentido da vida, eu tenho um desgosto da vida. Vamos ver com os índices, né, nas pesquisas, que os países mais ricos têm um alto nível de suicídio. Por quê? Por causa da saciedade. Eles já têm de tudo, eles não encontram um sentido para a vida e acabam tirando a própria vida. Nós vamos ver nos países mais pobres, nós vamos ver em países na África, os índices nem sei se tem, ou se são bem baixos, porque as pessoas lutam pela sobrevivência. Nós vemos isso no Brasil, mas o Brasil já está bem mais desenvolvido e nós vamos ver uma alta taxa de suicídio também já acontecendo. Mas a gente vai vendo que quanto menos desenvolvida é uma sociedade, menos esse nível, porque você está ali lutando pela vida, você não tem tempo, você não tem ociosidade, né? Então, e você não tem saciedade, porque você não tem tudo, você está faltando tudo. Então, você precisa lutar por isso. E acaba tendo os índices mais baixos, né? Então, nós precisamos lembrar disso, porque aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Vai tudo passando mais rápido, né, quando estamos ocupados. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Então, aí conseguimos ter essa paciência, conseguimos nos resignarmos, porque agora eu tenho um trabalho, eu sou útil, eu quero sim, eu quero estar vivendo. Aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. Então, aquela pessoa, né, que sabe que é só um dia. Isso que eu estou passando, que é difícil, quando a gente está passando, é difícil, né? Essa é a realidade. A gente não pode
tentar minorar, né, ou diminuir o problema da pessoa e dizer assim, não, já passei por isso também, então tá tudo bem, né, você vai conseguir superar isso. Então, não, nós precisamos ter consideração, né, caridade, indulgência com a pessoa e falar, não, eu sei que está sofrendo, mas quando a gente consegue ver, né, que esse tempo vai ser curto perante, né, a vida que temos, perante a eternidade, nós vamos conseguir ter mais paciência, e tá, vai passar, né? É uma fase, vai passar. Então, nos desesperamos quando nenhum termo, né, para esse sofrimento, eu não acredito em nada disso, eu não tenho fé. Então, para mim, tudo vai ficar por isso mesmo. Não tem por que eu achar que a vida vai melhorar, porque eu não acredito numa vida depois, eu não acredito no depois, eu não acredito em Deus, eu não tenho fé. Então, eu acabo deixando tudo para lá. Nós precisamos lembrar disso, né? Eu estou com um problema. Quem pode me ajudar? Primeiro, a oração, né? Um amigo, alguém, um livro, né? Ir ao centro espírita, pedir ajuda. Nós precisamos fazer esse trabalho, né? É muito importante esse trabalho. E continuando no Evangelho, e que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia, né? Vamos ver a nossa vida como eterna. Agora passa de ser, né, só um pouquinho para ser todo. Aí você fala, mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Não é isso? Eu tenho essa vida, eu estou sofrendo nessa vida, eu não aguento mais essa vida. Não acredito que venha nada depois. Para que eu estou vivendo aqui? Eu posso acabar com isso. Essa é a ideia de quem está nesse desespero, de quem perdeu a esperança. Por isso é preciso, né? E olha que incrível. Nós espíritas estamos aqui aprendendo e temos essas dificuldades, né? Nós vemos pessoas que foram no centro espírita, que participaram, e daqui a pouco a gente ouve falar, a pessoa tirou a própria vida. Não entendeu. Ou se desesperou. Ou queria que aquele problema acabasse logo, estava doendo demais, né? Eu queria que esse problema acabasse, eu preciso esquecer disso. Novamente, né, a indulgência aqui. E mais importante, vamos prestar atenção uns nos outros, né? Vivemos numa sociedade, vamos numa comunidade, que seja a escola, o trabalho, o lar, o centro espírita, que nós possamos olhar um para o outro, porque os sinais estão ali não só da parte de pensamentos suicidas, como também da parte das dificuldades, das vicissitudes que acontecem e a pessoa não aguenta passar por aquilo. Que a gente possa, então, oferecer, né, um ouvido amigo, né, para ouvir, pelo menos, aquela pessoa, uma oração. Não podemos obrigar ninguém a fazer oração, mas fazemos a oração pela pessoa. Precisamos fazer isso, né? Precisamos começar esse movimento que é muito importante, porque além de tudo isso, de nós fazermos tudo isso, nós precisamos lembrar também que quando chegar a nossa vez de passar por sofrimentos mais difíceis, que já passamos por alguns e sabemos que ainda temos e vamos passar por outros, claro, nós também vamos precisar desse consolo, desse carinho, desse afeto, desse auxílio, né? Que tanto buscamos na doutrina espírita. Como podemos lidar, então, com as nossas dificuldades, com os acontecimentos que vêm e nos causa dor, né? Causa dor, causando por vezes loucura, podendo chegar até o suicídio. Quantas pessoas, né? Eu digo nos estudos, né? A gente coordena o estudo do Livro dos Espíritos, e eu sempre digo, né? Principalmente quando estamos falando desse assunto que é tão delicado, olha, raras são as pessoas que podem dizer que nunca pensaram em suicídio. Aí a pessoa leva um susto, né? Como assim? Porque, na verdade, como nós estamos nessa sintonia desse campo mental, desse planeta que estamos vivendo, vendo muito suicídio, muita loucura acontecendo, nós ouvimos vibrações, ouvimos pensamentos de outros espíritos que estão nessa faixa.
né? Então, a gente vai ouvir, às vezes, um espírito dizendo: por que você não se mata? Esse problema acaba. Então, passa na nossa cabeça. O que nós não podemos deixar é que isso se torne uma constante. Nós não podemos deixar, nós não temos como proibir um passarinho de passar na nossa cabeça. A gente está andando lá de fora e o passarinho passou sobre a nossa cabeça. O que nós não podemos deixar é que esse passarinho faça um ninho na nossa cabeça. Então, é isso que a gente está falando, né? Esses pensamentos vêm. Se vier, fale com alguém. Nós estamos numa época dessa conversa. Eu estou passando por um momento difícil, me ajuda aqui, que passou até uns pensamentos assim que eu nem sabia, acho que não é meu, mas está aqui. Esse é um auxílio muito grande, né? O espiritismo é o mais eficaz e fácil tratado de higiene mental. Então, novamente, e esse é o Manuel Filomeno de Miranda falando. O espiritismo é o mais eficaz e fácil tratado de higiene mental, né? Vai ser através do espiritismo que nós vamos ser consolados, ser auxiliados. Desempenha um relevante papel, qual seja o de prevenir o homem dos males que ele gera para si mesmo, ele cumpre evitar, como facultando-lhe os recursos para superar a problemática obsessiva, ao mesmo tempo que apoiando e enriquecendo os nobres profissionais e missionários da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise. Então, o que Manuel Filomeno de Miranda diz aqui para gente? O espiritismo vai auxiliar. Vai falar, né? Vamos falar dos problemas da obsessão, dos problemas de outras encarnações, dos problemas dessa encarnação, mas também enriquecer, apoiar o trabalho da medicina e da ciência através de psicólogos, psiquiatras, psicanálise, que é muito importante no tempo que estamos vivendo. Muitas pessoas têm preconceito de fazer uma terapia, de buscar auxílio, mas é necessário. Estamos vivendo um momento difícil. Vamos, então, auxiliar, né? Ser auxiliados. Aqui nas escolas, sempre que acontece aí, vocês ouvem aí, né, no Brasil, quanto nós temos problemas nas escolas, principalmente, né? Aí já começa a ter também, né, de jovens que entram e dizem que vão atirar e tudo, ou de suicídio mesmo, né? Sempre que há um problema grave assim, as escolas põem psicólogos de plantão não só para, né? Aconteceu uma coisa na cidade que é muito triste. Por exemplo, aquele Sandy Hook que o rapaz entrou e matou, né? Várias criancinhas de 6 anos. Era bem perto aqui, né? Nós temos até pessoas do Centro Caminho da Luz que moram na cidade lá. Então, o que eles fazem? Eles oferecem psicólogos não só para os alunos da escola, como para a família, como para a comunidade, porque isso abala muito. Então, precisamos lembrar, né, que a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise são muito importantes. O espiritismo não fala para dispensar esse auxílio tão importante, né? Outras duas ferramentas que temos para auxiliar. O bem, né? O bem, fazer o bem. O bem possui uma linguagem universal. Nos dicionários de Deus, produzindo valores que se podem utilizar em toda parte. Então, onde quer que estejamos, vamos praticar o bem, que vamos trazer esse equilíbrio para a nossa mente, para a nossa saúde mental. A oração, que tanto falamos aqui. A oração é taxa de luz e força, que permite o intercâmbio dos valores a benefício de quem a utiliza. O dia que nós entendermos o poder da oração, nesse dia, nós vamos realmente nos melhorar essa sintonia do planeta inteiro. Claro, né? Somos poucos já fazendo essa oração, mas quando formos a maioria, com certeza o planeta muda. Mas vamos lembrar que nós já podemos fazer esse movimento. Então, novamente voltando ao nosso exemplo inicial da Karina, que não tinha tempo para fazer oração, seja o problema que for, seja o tempo que gaste no problema, vamos lembrar que a oração vai auxiliar, sim, e vai auxiliar muito. A aquisição da paz é uma resultante de lutas e esforços que disciplinam o ser, condicionando-lhe os hábitos salutares através dos quais
se harmoniza com a vida. Precisamos da paz, mas a paz não vem de momentos de ficarmos parados. É resultante de lutas e esforços que vão nos disciplinar para nos harmonizar com a vida. Boa noite a todos, muito obrigada. Muito obrigado, minha amiga, por ter nos trazido essas reflexões. Foi muito bom para todos nós ouvirmos você falar sobre esse tema tão delicado e tão importante. Com certeza, você contribuiu muito para com todos nós, tá bom? Leve o nosso abraço aos companheiros da sua casa espírita, que Deus os abençoe, que o Deus os fortaleça do trabalho que estão realizando, assim como também pedimos que fortaleça a você e a toda a sua família, tá bom? Ó, um beijo no coração e esperamos poder sempre contar com você aqui na casa de Francisco de Assis. Então, Sim, com meus certeza. irmãos, nós estamos agradecendo a presença de todos. Vamos encerrar o nosso estudo da noite de hoje. Eu vou pedir para a nossa irmã Verinha, faz a nossa prece de agradecimento, por favor, minha amiga. Faço sim. Então, com o nosso coração agradecido por todas essas reflexões, por toda essa ambiência que se formou em torno deste nosso grupo tão querido, que possamos reunir os nossos melhores pensamentos e dirigir uns aos outros a todas as nossas questões, a todas as nossas dificuldades, que possamos, na prece, que possamos nos apoiar na prece e uns nos outros, que possamos enviar aos nossos irmãos mais necessitados as nossas melhores vibrações. Obrigada, Jesus, por esses momentos de amor, de paz, de reflexão e de tanto ensinamento. Que o Evangelho continue conduzindo os nossos caminhos, as nossas mentes e direcionando a nossa vida. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu quero deixar uma boa noite aqui para todos, ó, de muita paz, de muita luz, de muito amor. Marilyn, que Deus te abençoe, minha amiga. Jorge, Carmen, William, Joana, Denise, Marinês, William, a todo mundo, Verinha, um grande beijo no coração, tá bom? Fiquem em paz, que o Senhor os abençoe. Boa Até noite, amanhã, se obrigado. Deus quiser. Abração, William. Tudo bem? Beijo. Valeu. Tudo bom, seu Jorge? Abraço. Tchau, Obrigado. Brasil. Um abraço para amigo. todos. Um Um beijo, beijo, maravilhoso. Um beijo pra